Estamos em 24 de agosto de 2020, começando mais um Política em Série. Aqui tratamos os fatos políticos com ciência política sempre que possível, e quando não é possível, a gente vai de achismo mesmo. A semana passada foi cheia, como todas as outras. Teve suspensão de dossiês antifascistas pelo STF, Mourão tretando com Leonardo DiCaprio e até Bolsonaro carregando portador de nanismo nas costas. O Brasil é o país da piada pronta. Mas, enquanto está todo mundo querendo saber por que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz, a gente quer mesmo saber e quer falar sobre o teto de gastos e a bondade do Ministério da Educação. E para falar sobre isso, está aqui comigo hoje José Alexandre, que vai dizer para mim por que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz. Eita, essa resposta eu não tenho, viu? Mas estou sem teto. Quem tem limite é município. Diego Rodrigues, o homem que tem um palavrão novo a cada semana para Bolsonaro. Mas eu vou ser poético neste momento e vou lembrar de um grande filósofo da televisão brasileira, da Grande Família, e a música que embalava a todos e a todas que assistiam. Essa família é muito unida e também muito complicada. E para finalizar com chave de ouro esse quarteto, o Wilber Nascimento, o cientista político mais otimista do Brasil. Wilber, feliz com o Bayern? Sou neutro aí nesse ponto. O que eu posso dizer é que teto dos gastos é coisa de neoliberal, fascistoide de... Eu vou colocar na edição o sonzinho. Isso é novo. Bom, isso é novo. Ele tentou fazer o som de censura. Meus amigos, vamos falar de teto de gasto, que é aquela regra fiscal que limita o gasto público. Mas a regra é clara. O governo só pode gastar um valor correspondente ao ano anterior, corrigido pela inflação. O teto de gasto é uma PEC incluído na Constituição de 2016, depois vocês ficam falando mal aí do Michel Temer. Em função dos efeitos da pandemia sobre a economia, membros do governo têm defendido que esse teto seja flexibilizado. Mas não há consenso. De um lado está o time Paulo Guedes, né, que quer manter o teto, versus o time Rogério Marinho, um pouco desconhecido, mas é o ministro do Desenvolvimento Regional, que acha que só o aumento do teto do gasto é capaz de salvar o país da crise. Tem tanta coisa aí por trás. Quem começa? Zé Alexandre? Então, realmente, tem muita coisa aí por trás, né? Eu vou colocar alguns pontos que eu acho que norteiam essa discussão, pelo menos na mídia, né? O primeiro deles é a diferença se despesas correntes e investimentos devem estar contidos nesse teto ou não. Então, há uma diferença entre despesas correntes e investimento. Tem uma ala que defende que os investimentos deveriam estar fora do teto, né? Uma outra polêmica é se, de fato, é hora de rever esse teto, já que ele tem pouco tempo de criação, né? Então, de fato, o momento. Rever o teto agora significa assinar o fracasso da medida, né? Ou não? Ou seja, é necessária realmente uma calibragem, e essa calibragem pode ser entendida como normal, né? Então, há quem defenda que a lei deveria ter alguns gatilhos, alguns mecanismos para serem revistos na medida que for necessário, né? Que um teto fixo durante muito tempo ele não é plausível, né? Dado as diferentes conjunturas que a economia brasileira tem que enfrentar e precisa enfrentar. Eu acho que o teto é o fracasso dos políticos, não? O Guedes é aquele cara que precisa da ajuda do Congresso para tudo e não alisa, né? Ele disse que eu queria que a frase fosse minha, mas não é. É do Guedes. Um momento terrível, né? Por isso que a gente está passando, que o país precisaria, assim, de aporte do Estado, principalmente para a saúde. É vexatório pensar que a gente tem um teto para isso. Por outro lado, sem o teto, o país vai continuar sendo o Brasil, né? Todo mundo tem a esperança de que o Brasil vai deixar de ser Brasil em algum momento. É uma lei muito ruim, com pouco apoio de boa parte das lideranças políticas no Brasil, mas é melhor do que... foi a alternativa pensada para ver se o Brasil sobreviveria por mais algum tempo. O Bolsonaro não é liberal. Ele não tem muito apego, com certeza ele não tem muito apego ao teto,
dos gastos, mas isso tem implicações políticas muito sérias. É inacreditável pensar que o país tem, por exemplo, cerca de 90% desse gasto, desse orçamento todo engessado. Aí você tem 10% para o governo governar com o que ele acha que ele tem que governar. O teto permite que você tire dinheiro de um lugar e coloque em outro. Ou seja, que você brigue entre os orçamentos, entre os pedacinhos lá de orçamento. Eu acho que esse teto não sobrevive muito tempo, não. Eu acho que chegamos a um ponto em que o teto de gastos está na berlinda, sim. A manutenção do teto hoje está relacionada muito à eleição do presidente. Até porque a gente sabe que quanto maior o gasto em determinados setores, maior a chance de que o presidente seja reeleito. É uma sinuca de bico para o presidente. Eu acho que tem várias dimensões aí para serem observadas em relação ao teto de gastos, até do ponto de vista da organização, e pensar a construção de frentes, seja para apoiar a manutenção do teto de gastos, ou seja, para liquidá-lo, para fazer um bom trocadilho, né? Eu acho que pode quebrar algumas barreiras entre o que seriam os partidos de esquerda, centro e direita, porque a esquerda brasileira representada no parlamento nunca foi favorável à ideia do teto de gastos. E agora você vê setores alinhados ao que seria essa extrema-direita no poder, e principalmente alguns partidos com agendas, digamos, mais flexíveis em relação à agenda econômica, que provavelmente apoiariam, talvez não de frente, mas apoiariam ou uma flexibilização do teto de gastos, ou mesmo a sua supressão, que vai demandar um nível de articulação política que esse governo basicamente não tem. Mas o que me chama bastante atenção é essa tempestade perfeita que nós vivemos para discutir esse teto de gastos, que eu particularmente nunca entendi a lógica, principalmente dada a situação de investimentos no Brasil, que isso necessariamente atrairia mais investimentos. Eu não consegui ver isso desde que o teto de gastos entrou oficialmente como a PEC até agora. Eu não vi nada relevante isso. E comparando uns 5, 10 anos atrás, não vi, mas vamos fazer de conta, no conto de fadas liberal econômico, que isso aconteceu. O teto de gastos, e eu sei que isso incomodou nossos representantes novos de um pensamento mais com uso sapatênis, mas eu uso bota, então aqui eu uso crocs até, se for o caso. Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que, quando o teto de gastos foi pensado, com a melhor das intenções, né, mas sabemos que de boas intenções o inferno está lotado, nós não tínhamos um cenário pandêmico e de uma gravidade econômica como a que nós vivemos. Não há parâmetro. O parâmetro mais próximo de uma crise dessa que eu consigo observar é a crise do petróleo da década de 70 e talvez mesmo a da gripe espanhola, mas não há um parâmetro claro e com um nível de economia tão interdependente. Então, o teto de gastos ele passa a funcionar como se fosse uma âncora. Então, a ideia dele funcionar como uma espécie de, olha, somos, do ponto de vista fiscal, responsáveis, num momento como esse, que você é forçado, e você vê até economistas como Armínio Fraga e Mônica Bohr conversando perfeitamente, olha, realmente, nesse momento, não que seja uma coisa contínua, do ponto de vista de 10, 20 anos, mas há quase um consenso que, de um curto prazo, é impossível você manter regras tão rígidas. Eu não sei. E aí o que é mais interessante é que provavelmente isso vai costurar agendas que seriam conflitantes dentro do Congresso para flexibilizar ou suprimir. Ser responsável com a tabica na mão da sua mãe é muito fácil, né? A ideia do teto de gastos, e aí você tem de um lado opositores da esquerda e opositores que não são esquerda, é que ao abrir os cofres, Bolsonaro cresceria. Ele não necessariamente ele levaria a estabilidade econômica ou a geração de emprego, ou sei lá, a atração de capital internacional. Gerir o dinheiro público sem limites seria uma das formas encontradas aí pelo novo Bolsonaro, né? O Bolsonaro agora pai do Renda Brasil. Então esse seria um caminho para ele ampliar
a sua aproximação junto às classes mais pobres. Esse é um dos temores. Inclusive, a Folha de São Paulo, agora no final de semana, se posicionou, né? Lançou um editorial muito criticado, cujo título é Jair Rousseff. E a Folha diz que Bolsonaro tenta liberar as verbas do cofre na esperança mais adiante de garantir uma reeleição mais tranquila. Isso não deixa de ser verdade. Agora, a discussão é muito mais profunda. Veja, tem três fontes de pressão em cima do teto, né, digamos assim. A gente sabe que o país precisa de uma fonte de investimento. Hoje a gente tem uma margem muito curta do orçamento revertida para isso. 95% do orçamento hoje no Brasil já está engessada. E 5% aí você tem alguma margem de manobra. E você tem três grandes pressões em cima dele, que é a Previdência, que de alguma maneira foi bem parcialmente resolvida com a reforma, mas que não surte efeito a curto prazo. Você vai sentir esses efeitos muito depois. Você tem os juros da dívida, né, que de alguma maneira a política de redução das taxas de juros hoje, né, da taxa básica de juros, ela tem aliviado a pressão sobre isso. E, por fim, a gente tem o funcionalismo público, né, que todos nós sabemos que é um grande problema, né, e tem sido colocado como o Judas, né, aquele que está sendo malhado e apontado como a principal causa para a pressão em cima do teto. De fato, você tem um crescimento grande das despesas do Estado, da União, principalmente, com o funcionalismo público, né? Se você olha de 2008 a 2019, você tem um crescimento de 125% na despesa com o funcionalismo. Então, não é pouca coisa. Agora, é importante a gente ver, isso significa um crescimento aí de 13,7 bi para 750 bi. Então, é muita coisa. Quando você tem aí, se você compara os números de 2019, 2008 a 2019. Mas você tem que ver aonde se está gastando mais, né? Então, eu fiz um levantamento rápido sobre essa despesa, sobre esse crescimento da despesa, e a gente identifica que a principal fonte de crescimento dessas despesas estão, primeiro, no funcionalismo federal, tá? Em termos de recursos, em termos de despesa, não em termos de vínculos, mas em termos de despesa, e principalmente em um poder específico, que chama-se o judiciário. Então, a casta brasileira. Você dá nome aos bois quando você fala de crescimento de despesa com o funcionalismo público no Brasil. O judiciário e os militares são as duas cerejinhas do bolo nessa discussão, mas que são cerejas que não são tocadas, né? Quando se fala em funcionalismo público, né, a gente vai colocar a categoria inteira, né? Mas, cara, o judiciário, esses são os brahmanes brasileiros, né? Minha referência é a novela da Globo, no caso. Eu não fui estudar a Índia, vai saber quais são, não sei. Mas eles... Na Índia a casta mais elevada que vem direto da cabeça de Brahman. Pronto, eles se acham assim, né? Mas no Brasil é o judiciário. No Brasil é o judiciário. Eles são intocáveis. Raimundo Faoro já escrevia os donos do poder e fez um diagnóstico para mim mais... Eu falo muito de Sérgio Buarque, de Holanda, Caio Prado Júnior, mas eu acho que assim, o Faoro... Você tem um problema sério. Você tem receita limitada. Nos últimos anos, o Brasil nem cresce, mas você tem ajustes gigantescos, você tem salários enormes, você tem as benesses, né? Porque se você tem um salário grande, não tem por que ter benesse, mas tem. Você tem um teto de salário que não existe no Brasil, porque quando você junta todas as benesses, que são benesses mesmo, eles acabam ganhando muito, muito acima. Os maiores salários do país no funcionalismo público ganham muito mais do que a Constituição permite, nesse caso. Mas quem declara a constitucionalidade é muito bom, né? Quem vigia o juiz, né? Só para dar um número exato, em 2019 a gente gastou 13,7% do PIB com funcionalismo, né? A gente gastou 750 bi com o pagamento do funcionalismo envolvendo as três esferas aí, né? A federal, a municipal e a estadual, os três. É muita coisa. Como é que você trabalha com
de 5 a 10% para novos investimentos nesse cenário. Você não tem como trabalhar. Por outro lado, você está pensando que nesse cenário você quer emitir dívida no final das contas para investir. Então, a gente já está entrando numa discussão sobre reforma administrativa, né? Então, Eu também acho. Que é uma discussão válida, em especial porque você tem áreas, por exemplo, do executivo que estão... Eu que trabalho com a área ambiental, em especial, IBAMA, ICMBio, toda a divisão do Ministério do Meio Ambiente, ela é carente de analistas, e não é de agora. Nisso, o governo Bolsonaro não fez sozinho. Então, em especial, desde o governo Dilma Rousseff, é um sucateamento planejado em relação às autarquias e ao próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, acho que a gente já entra na esfera da reforma administrativa. Mas também para ver, né, não sei se vocês concordam, como os sistemas acabam se tornando interdependentes, né? É isso, eu acho que a gente chegou agora aqui num ponto assim, que aí vocês vão ter que se posicionar. Fura o teto com regras e limites ou mantém o teto. Aí eu preciso da posição de vocês. Mas aí não dá, né? Aí, meu velho, como que você coloca só duas opções? Eu vou ser para a terceira. Qual é a sua terceira? Minha terceira, que é essa discussão do teto de gasto, é uma discussão jabuticaba. É uma discussão jabuticaba brasileira. Não era para existir, né, Estilo? É porque vamos inovar do ponto de vista da gestão pública, vamos criar uma ideia, assim, e se fosse um país ainda que tivesse um crescimento, do ponto de vista... E eu geralmente tenho aversão a falar de crescimento econômico, principalmente quando crescimento é associado a desenvolvimento econômico. Mas vamos fazer de conta que tem um crescimento contínuo e sustentado. Não é o caso brasileiro, que é um caso montanha-russa. E aí você cria uma inovação, uma jabuticaba dessas, que eu tento encontrar em outras economias de porte similar à brasileira, eu não consigo encontrar, e aí eu fico pensando, está todo mundo errado, e quem está certo é quem defendeu criar. E eu acho que essa discussão ela foi muito enviesada. Mas foi no momento que esse que nós vivemos agora é inviável a manutenção de uma discussão de teto, como está colocada. Então, o ponto é o seguinte: o Congresso Nacional está discutindo manutenção do teto, aí o time Paulo Guedes, e na outra ponta você tem outras soluções. Quebra o teto, fura o teto, flexibiliza o teto com regras, flexibiliza o teto sem regra nenhuma. A discussão é feita, ela está posta e ela tem que ser tomada. E agora... É uma discussão nova? O do teto desde 2016. Não, um trocadilho, é uma discussão nova. Não é do novo, não. Isso é uma implicância com o novo. Rapaz, eu tenho que vir com a minha camisa laranja. Pô. Eu entendo que você ter uma previsibilidade do quanto se gasta, né, do quanto o Estado ele vai gastar, né, eu entendo que isso seja salutar. Né? Embora você tenha a possibilidade de mudanças no cenário e você tenha que gastar mais ou até menos, né, porque é muito volátil, né, a economia em países em desenvolvimento como o Brasil, eu não descartaria por completo o teto de gastos, né? Mas não seria tão duro ou tão inflexível no estabelecimento dele. Né? Eu acredito que a ideia da Laura de Carvalho, por exemplo, é de você estabelecer alguns gatilhos, né, que podem ser acionados de acordo com os cenários que vão sendo encontrados pela frente. É uma solução bem interessante. Wilber, você tem uma situação pandêmica dessa, não tem como você falar em teto. O que é que você vai fazer com a saúde pública? O problema é usar vamos dizer assim, uma flexibilização do teto, se promover eleitoralmente, o que não é muito difícil de acontecer. No final das contas, é isso. Você tem ciclos de desenvolvimento no Brasil, de crescimento, não de desenvolvimento, de crescimento, que são essencialmente promovidos pelo Estado, mas agora... Se gasta mal no Brasil também. Esse é um ponto que não deve ser... O teto, na verdade, é o fracasso da política, no final das contas. Você precisa ter esse tipo de decisão irracional, porque você chega hoje, você tem um problema sério. Sem dinheiro, essa frase é boa. Sem dinheiro, você não vai ter médico, jovem.
não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter remédio, não vai ter mais hospitais. E é uma crise sanitária. Então, essa é a discussão que está posta, né? Ou seja, rígido em relação ao teto, aí é o Paulo Guedes, ou flexibiliza para determinados fins, só para a saúde, só para as áreas correlatas à saúde. Enfim, essa é uma discussão que eu acho que mais ou menos vocês estão chegando nela. Exato. E Paulo Guedes, ele falou que ia atrair 700 trilhões de reais. Cada semana, agora eu estou mandando a reforma tributária, agora eu estou isso. Paulo Guedes só é essa autoridade para meio mundo ali da Faria Lima. Porque se você vai pegar uma série de economistas, começando com Armínio Fraga, é porque Armínio Fraga ele é um diplomata, acima de tudo, né? Parcial. Não, o Armínio Fraga é um diplomata. Quando ele vai falar do Guedes, ele fala como se estivesse falando com aquele vovô que leu Keynes no original, mas leu a orelha do livro, sabe? Leu aquela introdução e aí dormiu no resto do tempo das páginas. Então, assim, acho que é o fracasso da política, como o Wilber disse. Eu não vejo uma definição melhor. E aí você cria essa jabuticaba. É isso. Vivi para ouvir elogios ao Armínio Fraga de Diego Rodrigues. Estou contente com o desfecho dessa discussão. Até ele assumir um novo cargo. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Eu acho que a gente encerra por aqui esse assunto. Eu vou emendar aqui em outro aqui. Vocês sabem o nome do atual ministro da Educação? Isso é um momento de tensão. Isso foi uma pegadinha incidental. Milton Ribeiro. Mas vamos falar de que parece públicas. Nome de radialista, né? Parece... Agora aqui, meu amigo, minha amiga, estamos aqui prestes a iniciar agora o grande momento da educação brasileira com Milton Ribeiro. Vamos agora dar o primeiro passo. Parece nome de... O próprio quer abrir mão de 57 milhões de reais que deverão ser repassados para o Ministério da Defesa pagar professores militares inativos que vão atuar nas escolas civil-militares. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro pretende ampliar as verbas do Ministério da Defesa, que terá um acréscimo de 48,8% em seu orçamento, saindo de 73 bi para 108 bilhões de reais. Já a educação cairá de 103,1 para 102,9. Achou pouco a redução? Vamos lá. Se tudo der errado para o Brasil e certo para essa proposta de Jair Bolsonaro, será a primeira vez que o MEC terá um orçamento menor que o Ministério da Defesa. Estamos em guerra e ninguém nos avisou? Ao que parece, é isso, né? Mesmo os dados de 2019 já mostravam um peso muito, muito grande do Ministério da Defesa. Dentre os 5 ministérios com maiores orçamentos, o da Defesa consta lá. Ele vai pular algumas posições, mas ele já está bem colocado no ranking. Bem levado. É muita tecnologia sendo desenvolvida. Muito. Inclusive, eu estou fazendo agora Eu trabalho, para quem não sabe, aqui no Política em Série, eu trabalho com a parte ambiental e de saúde, de avaliação de impactos, e eu estou agora iniciando uma pesquisa que é avaliar o impacto dessa nova configuração do Ministério da Defesa na pintura de meios fios. Sabe meio fio? Então, assim, que é uma área muito útil, muito útil. A defesa atua de forma sistemática. Estou mapeando com o Google Street View todo o meio fio das cidades para ver todo esse orçamento sendo bem executado. Vai que os generais aí estão nos assistindo, que a nossa audiência é enorme nesse país, que a defesa ela está precisando deslocar pessoal para atuar nessas áreas, né? Tanto, pelo menos é o que se dizem. Estão na Amazônia, estão indo para não sei onde, é aquela fronteira lá com aquele problema com a Venezuela, etc. Mas se a gente for olhar o orçamento deles é gasto com o pessoal também. Sim. Esse dinheiro está indo, ele não está indo simplesmente porque a defesa, nesse momento, está deslocando muito serviço para áreas essenciais, até que está sendo. Então. Mas é porque o orçamento deles é praticamente engessado também com o pessoal que eles usam para pagar pessoal, do judiciário também. Enfim. É isso. Mais de 70% desse orçamento da defesa, em 2019, foi gasto com, eles chamam de administração geral. Ou seja, com o pessoal. Recursos humanos. Diego, quer falar mal do Ricardo Salles? Acho que é um convite que eu não posso negar, essa oportunidade
do pior ministro do meio ambiente em todos os sentidos, todos os indicadores possíveis. Nós temos 2 biomas, 3 biomas que, nesses 2 últimos anos, estão sofrendo um efeito catastrófico, que isso vai afetar a economia. Já afeta a economia, por exemplo, nós somos produtores de commodities, então, por exemplo, gado, carne, soja, já tá começando a sofrer alguns efeitos nos mercados externos. Do ponto de vista ecológico, nós estamos vendo um desastre em relação às queimadas. Aconteceu no ano passado, acontece esse ano. O governo federal e o Ministério do Meio Ambiente, sob a gestão extremamente incompetente, e se a intenção era essa, está conseguindo atingir, do Ricardo Salles, tenta desmentir os dados, mas tem uma coisa que eu gosto de trabalhar é com imagem de satélite, e é muito difícil fazer macaquice com imagem de satélite. Então, sejam imagens do INPE, sejam da NASA, você vê um foco extremamente bem distribuído de queimadas associadas diretamente com desmatamento. E no Pantanal a mesma coisa ocorrendo. A Mata Atlântica vem sofrendo também perdas sistemáticas de áreas que antes eram áreas conservadas. Então, e agora teve a proeza do presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ser exonerado. Alguém que já era um militar colocado no posto, ser exonerado. Então, o Ricardo Salles ele tem uma capacidade de recorrer de maneira sistemática em medidas que levam a nítidos casos de improbidade administrativa. O último caso agora envolveu a FAB, então a Força Aérea Brasileira, que trouxe um avião da FAB, dinheiro público ali, garimpeiros ilegais que estavam atuando em terras indígenas na Amazônia. Então não há como você falar, o Ministério da Economia, dizer que temos que atrair investimentos, se a sinalização interna é uma sinalização que vai de encontro, vai bater de frente com toda a sistemática de lideranças empresariais na Europa, mas também nos Estados Unidos e no Japão, que apontam um caminho diferenciado para essa economia, que é uma economia mais verde, precificar carbono, etc., taxar mesmo. E aí o que nós temos no Brasil é um ministério do antiambiental, basicamente. Eu não sei, eu poderia ficar 10 horas aqui falando. E fora que a origem do Salles é nova. A origem dele é da mãe dele. Boa. Tudo a origem é política. Vocês lembram, né, que uma das primeiras crises desse governo foi a demissão de Ricardo Galvão, do INPE. Isso no ano passado e tal. Alguém que falava, que mostrava os dados científicos a respeito de desmatamento, queimadas e tudo mais, e o governo dizia que aquilo dali era globalismo e por aí vai. Um governo que ele é anti-ciência, né? Anti-dados. Então, assim, você tem métricas, você tem metodologias muito claras que podem ser replicadas, seja aqui no Brasil, seja na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, e não tem como lutar. E aí você tem as imagens de satélite, você consegue ver, identificar claramente, por exemplo, quanto de área foi desmatada em série temporal, 10 anos, 5 anos, 2 anos, e você consegue ver a mudança no uso do solo. Então, o que esse governo basicamente faz é lutar contra a ciência. Então, isso acontece na saúde, por exemplo, com a hidroxicloroquina. Hoje teve uma reunião no Palácio do Planalto para enaltecer a cloroquina, sei lá, para celebrar os mortos no Brasil pela Covid-19. É um governo anticientífico. Zé, vamos romper o teto, Zé. Vamos furar o teto. Zé vai ser chamado de um novo liberal. Não, Zé, novo não, né, pô? Vamos continuar? Foda, né? Bora. Bom, Diego, agora que você destilou o seu bom humor com o Ricardo Salles e de tabela o novo sempre paga, nós vamos para a rapidinha do Política em Série. A Polícia Federal formalizou a autorização para cidadão comprar até 4 armas. O que vocês vão fazer com a cota de vocês? Eu pretendo comprar, hein? Eu não dou nem conta de responder uma barbaridade dessa. Vou usar É para eu criar a minha milícia, né? Mas aí qual que é o problema? Nós, Cavaleiros Jedi, eu que sou discípulo de Mestre Obi-Wan Kenobi,
consideramos esse tipo de arma uma coisa incivilizada. Então, eu vou abrir mão das minhas 4 também. Quem quiser formar milícia, fica à vontade. Wilber, com a minha cota, com a do Diego e com a do Zé, tu já pode comprar aí 16 armas. Já vou ser o chefe do meu condomínio. Sem eleição. Como a gente sempre faz, meus amigos, uma indicação para essa semana, para os nossos 10 inscritos e esses milhões de internautas que nos assistem. Vamos começar? Quem começa? Então, eu vou indicar um site dessa vez. É o site do IPEA, que é www.ipea.gov/Atlas do Estado, que tem um conjunto de dados sobre o funcionalismo público brasileiro. Eu achei muito bom, né? A visualização, a disponibilização das bases, etc. Então, para quem quer fazer pesquisa, ou mesmo é um mero curioso no tema, é muito bom. A minha indicação de hoje não vai ser um site de música, vai ser um clássico da ciência política, A Retórica da Intransigência, Perversidade, Futilidade, Ameaça, do saudoso Albert Hirschman. Na minha opinião, um dos maiores clássicos da ciência política, uma linguagem extremamente acessível, que eu acho que ajuda a explicar muito dos atuais momentos que vivemos do ponto de vista político, não só no Brasil, mas fora, e desmascara alguns comportamentos, seja à esquerda ou à direita. É uma leitura absolutamente fascinante e eu recomendo mesmo. E foi republicado agora em 2019 pela Companhia das Letras. Bacana. Seguindo essa linha aí já de indicações sérias, eu vou indicar o anime chamado Attack on Titan. Olha, não tem coisa melhor em anime rolando aí do que esse daí. Vocês vão curtir muito. Tem umas pegadazinhas políticas lá, mas eu gosto mais da ação, para falar a verdade. Essa semana eu fico com Ódio, Raiva, Ira e Outros Prazeres Diários, de Mentor Muniz Neto. É um desses livros que você lê de uma pegada só e você vai esquecer todos os problemas e essas coisas sérias que vocês falaram aí. Então, se você quer fugir da discussão sobre Bolsonaro, leia Mentor Muniz Neto. O livro é muito bom. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui quarentenados, tentando descobrir por que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil de Queiroz. Agora, vão lá na rede social do Ranulfo, no Twitter, e respondam se vocês romperiam o teto ou não. Muito bem. Boa. Se ainda não curtiu o Política em Série, se inscreva aqui, dê um joinha no vídeo, compartilhe nas suas redes. Zé, tu quer furar o teto? Não falou, não. Eu vou manter essa porra.